E aí, pessoal, tudo bem? Ah, nós vamos adentrar agora um novo conteúdo, né? Esse novo conteúdo chama-se de divisibilidade. E aí, aqui é importante que vocês saibam algumas definições do que eu vou ficar escrevendo. Então, quando eu disser, por exemplo, vou colocar aqui definição, quando eu disser que sejam dois inteiros A e B, se eu disser A, divide B, certo? E a gente vai usar como notação A uma barra assim, reta, divide B, né? Então, existe no caso um inteiro, vamos chamar esse inteiro aqui de C, tá ok. Como é o A que divide o B, então B é igual a vezes esse C, tá? Então, essa é uma definição importante, né? Uma outra definição que a gente usa, ao invés de dizer A divide B, a gente diz que B é divisível por A. E a notação agora vai ser o seguinte: P divisível por A. A barra agora é inclinada, tá? E aí a consequência é a mesma. Vai existir um inteiro, C, tal que esse B é igual a C sobre A, C vezes A. Então, um exemplo simples disso daqui. O 2 divide 4, obviamente, porque existe um número, né, que multiplicado por 2 dá 4. Obviamente, existe um C que pertence aos inteiros, tal que esse 4 vai ser 2 vezes o C, obviamente. O 3 divide 10? Não. Aí, nesse caso, a gente corta a barra. 3 não divide 10, ou seja, não existe um número C pertencente aos inteiros, tal que o 10 seja 3 vezes ele. Né? Isso é que é até óbvio, né? Porque nos inteiros não existe ninguém. O mais próximo do 10 possível seria o 9, né? Que é 3 vezes 3. Bom, então essas nomenclaturas são importantes, né? Que vocês saibam. Beleza. E aí, quando a gente trata de divisibilidade, tem algumas proposições que são importantes. Então, por exemplo, primeira proposição aqui: se A, B e C são inteiros, o A divide o B e o B divide C, então o A divide C. Então, a priori parece ser complicado, mas não é, né? Porque se é verdade que o A divide o B, implica que existe um inteiro K, vou chamar aqui de K1, certo? Existe um K1 que multiplicado ao A seja igual ao B. E se o B divide o C, isso implica que existe um K2, né, que multiplicado ao B vai ser igual ao C. Aí, ora, como A vezes K1 é B e B vezes K2 é C, vou substituir o primeiro aqui no segundo. Então, quem é B é A vezes K1, então vai ter A vezes K1 vezes K2, isso é C. Esse K1 vezes K2 eu vou chamar de K3, ou seja, existe um inteiro que multiplicado pelo A é igual ao C, ou seja, o A divide o C. Então, realmente, essas duas premissas aqui implicam que o A divide o C,
tá? Então, em termos de números, como exemplo, o 3 divide o 12 e o 12 divide o 48, então isso implica que o 3 divide o 48. Isso aqui é óbvio, né? Com as letras talvez não ficasse tão óbvio assim. Bom, perfeito. Uma outra proposição que também é importante é o seguinte. Se A, B, C, M e N são inteiros, o C divide o A e o C divide o B, então o C divide a combinação linear entre o A e o B. Então, esses dois inteiros M e N é para formar essa combinação linear, tá? Então, que é a combinação linear entre dois números? Você pega um dos números, multiplica por um inteiro, pega o outro, multiplica por outro inteiro, soma. Essa soma é uma combinação linear. Então, a demonstração disso é óbvia também, né? Já que o C divide o A, isso implica que existe um K1 que multiplica o C, que dá o A. E se o C divide o B, e se existe também um K2 que multiplica o C, que dá o B. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar a primeira equação, multiplicar toda por M, C, M, K1 é igual a M, e pegar a segunda, multiplicar por N, CN, K2 é igual a BN. E aí aqui eu somo tudo. Somando aqui, eu posso colocar o C em evidência no lado esquerdo, vai ficar MK1 mais NK2, e do lado direito eu tenho AM mais BN. Então, isso implica o quê? Que existe um inteiro, que eu vou chamar de K3, ou seja, que multiplicado pelo C dá AM mais BN, ou seja, o C divide esse AM ou MA mais NB, né? Então, tá corretíssimo, certo? Um exemplo em termos de números, se o 3 divide o 15 e o 3 divide o 42, isso implica que o 3 vai dividir uma combinação linear entre o 15 e o 42. Vou dar um exemplo de um aqui, 8 vezes 15. 8 vezes 15 dá 80, 120, menos 7 vezes 42. Olha só. Então, 7 vezes 42 aqui vai dar 280, com 14, 298, né? Então, 120 menos 298 dá 178, né? E o 178, deixa eu ver aqui se o 107, é 178 mesmo, deixa eu fazer essa conta direito, né? 80 com 40 dá 120, aqui, ok, 120 aqui, 7 vezes 4, 28, 280, então aqui dado com 14, 294, 294. Então 120 menos 294 dá 174. E o 174 é divisível por 3, ou seja, o 3 divide o 174. Então tá certíssimo aqui esse exemplo. Bom, além dessas propriedades, nós temos algumas outras que eu vou elencar aqui como se fosse um teorema, tá? Vou colocar como propriedades, é melhor. Então, a primeira propriedade é que todo número inteiro divide ele mesmo. Segunda propriedade é que se eu tenho um número inteiro que divide um outro, então se eu multiplicar esse A pelo esse D, tem que dividir o A pelo vezes o N. Isso aqui é uma propriedade bem óbvia até, né? Exemplo, o 2 divide o 4, então o 3 vezes 2 divide o 3 vezes 4. É óbvio que o 6 divide o 12. Terceira propriedade. Se o A vezes o D divide o A vezes o N, e esse A
é diferente de zero, então vale a lei do cancelamento, né? Então, o D divide o N, você pode cancelar. 4. 1 divide N, 1 divide qualquer número natural, obviamente, não um número inteiro. 5. Qualquer número divide zero, com exceção do zero, obviamente. Sexta propriedade. Se você tem um número que divide outro, e esse outro número é diferente de zero, então isso aqui, o módulo do D tem que ser menor ou igual do que o módulo do N. Essa é uma propriedade até um tanto difícil de ver, quer dizer, fácil de ver, porque se o D divide um número que não é zero, significa que o D é menor do que esse número, é óbvio. 2 divide 4, então 2 tem que ser menor do que 4. Então, em módulo, 2 é menor também do que o módulo de 4. Certo? Deixa eu ver aqui. Tem algumas outras propriedades, mas essas são as mais importantes, certo? Ok. Então, além das propriedades, nós temos um negócio que é muito interessante, que é chamado de critérios, melhor colocar assim, que são vários, de divisibilidade. Então, quais são os critérios de divisibilidade? Vou dar um exemplo, do 2. Então, o critério de divisibilidade do 2, para saber se o número é divisível por 2, basta que o número seja par. Isso é óbvio. Então, 8, par, então é divisível por 2. 35 é ímpar, então não é divisível por 2. Então, o critério do 2 é simples. O critério do 3 é que a soma dos algarismos deve ser múltiplo de 3. Então, como é que é isso? Então, por exemplo, 123 dá para dividir por 3? Então, a resposta é sim, que o 3 divide o 123, pois 1 mais 2 mais 3 dá 6, e o 6 é divisível por 3. O 6 é múltiplo de 3. Agora, como é que a gente mostra isso num caso geral? Vamos supor que o meu número seja de 3 algarismos, A, B e C aqui. Vou colocar uma barra em cima para dizer que esses números são... que esse é um número só, vou chamar de N aqui, e ele é composto de 3 algarismos. Então, esse número aqui ele pode ser escrito assim, A vezes 100, mais B vezes 10, mais C. Obviamente, o A é o algarismo das centenas, então por isso que eu estou multiplicando por 100. O B é o algarismo das dezenas, por isso que eu estou multiplicando por 10. E o C é o algarismo das unidades. Bom, mas isso aqui é a mesma coisa que 99A mais A. Isso aqui é a mesma coisa que 9B mais B mais C. Então, todo mundo sabe que 99 é múltiplo de 3. Então, 99A também é múltiplo de 3. E o 9 também é múltiplo de 3. Então, 9B também é múltiplo de 3. Então, sobra o quê? O A mais o B mais o C, que é a soma dos algarismos do número. Então, a soma dos algarismos do número tem que ser múltiplo do número. Né? Múltiplo de 3, na verdade, para que esse número seja divisível por 3. Tá? Então, é um critério bem simples. Então, se tiver um número com, sei lá, 7 dígitos, para saber se ele é divisível por 3, muito simples, só somar todo mundo, ver se a soma dá para dividir por 3. Critério de divisibilidade do 4. Então, o critério de divisibilidade do 4 é simples, basta que os dois últimos algarismos do número formem um múltiplo de 4. Então, como assim? Vamos pegar aqui o 124. 124 dá para dividir por 4. Aí você pega os dois últimos algarismos, que é o
2 e o 4. E os dois últimos algarismos têm que formar um número, no caso é o 24, e o 24 é múltiplo de 4. Então, 124 também é múltiplo de 4. Por que isso vale? É muito simples. Você pega um número maior do que 3 algarismos, a exemplo esse com 3 algarismos ou mais, a exemplo esse aqui, tem 3, você pode escrever isso assim, A vezes 100, mais um número de 2 algarismos. Ora, o 100 já é múltiplo de 4, porque 100 é 25 vezes 4. Então, 100 é múltiplo de 4. Então, o que é que resta? Os dois últimos algarismos formando um número múltiplo de 4. Então, isso é moleza, né? Critério de divisibilidade do 5. Basta terminar em 0 ou 5. Né? O critério de divisibilidade do 5 é bem simples. Do 6 deve ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, ou seja, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3 e o número tem que ser par. Né? Ok. Critério de divisibilidade do 7. Esse aqui é muito interessante. Tá? Vamos supor que o meu número seja de 2 algarismos. Isso aqui. Então, a gente sabe que esse número pode ser escrito assim, 10A mais B. Agora, veja. O 10A, como eu quero para ser divisível por 7, eu já vou tirar 7A daqui. Então, sobra 3A mais o B. Então, 7 já é divisível por 7. Então, 7A também é divisível por 7. Sobra 3A mais B. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar aqui um zero. E esse zero é um zero inteligente. Esse zero vai ser o seguinte zero. 6B menos 6B. Então, o que é que acontece? Isso aqui, que é o que está sobrando, que tem que ser divisível por 7, é a mesma coisa que 3A, 6B mais 6B dá 7B, menos 6B. Então, esse 7B aqui já é múltiplo de 7. Então, sobra o 3A menos 6B. Opa. 3A menos 6B. Mas isso aqui, posso colocar o 3 em evidência. Então, fica A menos 2B. E agora sim, eu tenho uma relação entre os números, os algarismos. O 3 não é divisível por 7. Então, A menos 2B tem que ser divisível por 7. Então, o que está acontecendo? Você pega o teu número. Então, aqui, por exemplo, de 2 algarismos, você extrai o último algarismo. Você extrai o último algarismo. Pega um número que sobrou, que no caso aqui é o A, e subtrai por 2 vezes esse número que você retirou. Então, esse número tem que ser divisível por 7. Se for, então, o número inicial também é. Então, vamos ver um exemplo disso. Vamos pegar aqui um número que seja divisível por 7. Então, por exemplo, 497. Então, você pega 497 e tira o último algarismo. Sobra o 49. Subtrai do dobro do que você tirou, que foi 14. Então, aqui vai dar 35. 35 é divisível por 7? Sim. Então, o 497 também é. E esse procedimento você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, vou pegar um outro número maior. Vou pegar aqui o 49.217. Então, vou tirar o último algarismo. Sobrou 4.921. E aí eu subtraio de 14. Foi o número que eu tirei. Então, aqui vai dar 4.907. 4.907 é múltiplo de 7? Vamos supor que eu não saiba o que é. Não sei. Então, o que é que você faz? Você tira o último algarismo. E aí, pega o número que restou e subtrai do dobro do que você tirou. Então, aqui vai ficar 6, vem 1, 7, 476. Né? Opa, 476 não, né?
Não, 476, tá certo. 476 é múltiplo? Não sei. O que é que eu faço? Tiro o último algarismo, pego o número que sobrou, que foi 47, e subtraio do dobro dele, do que eu tirei. Então aqui dá 35. 35 é múltiplo de 7? Sim. Então esse também é múltiplo de 7, 476. Consequentemente, o 4.907 é múltiplo de 7. O 4.921 é múltiplo de 7. O 490 é múltiplo de 7. E esse grandão aqui, o 49.217, também é múltiplo de 7. Então, esse critério é bem interessante, né? Critério de divisibilidade do 8. Basta, como lá no critério de divisibilidade do 4, que os dois últimos têm que formar um múltiplo de 4, no do 8, os três últimos têm que ser múltiplo de 4. O critério de divisibilidade do 9 é igual ao critério do 3, ou seja, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9. O do 10 tem que terminar em 0, né? E assim vai sucessivamente. Vocês podem procurar critérios de divisibilidade desses números. Os mais interessantes são dos números primos, né? Exemplo 7, o 11, etc. Tá? Então, fica como curiosidade para vocês pesquisarem aí critério de divisibilidade dos demais números, né? Ok, então vamos limpar aqui a tela. E aí, um negócio que é muito interessante. Quando um número não divide o outro, a exemplo naquele caso lá do 3, que não divide o 10, o que é que ocorre? Né? Então, a gente fica essa pergunta. E aí, para responder isso, surge um negócio chamado de algoritmo. Algoritmo da divisão. Que é algo bem simples, né? Então, o algoritmo da divisão diz o seguinte: dados dois inteiros, A e B. Obviamente, aqui o B tem que ser maior que zero. Então, existe um único par de inteiros colocar assim. Esses inteiros eu vou chamar de Q e R, tais que o A é igual a Q vezes B mais R, com o R maior ou igual a zero e menor do que o B. Tá? E aí, interessante, esses números aqui, obviamente, o A, ele é chamado de dividendo, né? O B é aqui o meu divisor. O Q é o meu quociente. E, obviamente, que o R é o meu resto. Então, você pega um número, vai dividir por outro, vai ter um quociente e um resto. Então, B vezes Q mais R tem que ser o A, que é o que nós temos aqui, é o nosso algoritmo da divisão. Então, a exemplo lá do 3 que não divide o 10, se eu pego o 10 e vou dividir por 3, dá 3 e resta 1. Ou seja, o 10 aqui pode ser escrito como 3 vezes 3 mais 1. E ele respeita o algoritmo da divisão. Né? Beleza? Então, bem simples, né? Ok. Outra coisa importante, além do algoritmo da divisão, é MDC, ou máximo divisor comum. O MDC. Então, tem algumas coisas bem interessantes sobre MDC de números. Uma delas é uma caracterização do MDC. E essa caracterização eu vou falar aqui em termos de teorema, um teorema fortíssimo, que diz o seguinte: seja D o máximo divisor comum de dois números aí, A e B. Então, existem inteiros
Eu vou chamar esses inteiros de x e y, tais que o D tem que ser AX mais BY. Olha só que interessante. O D é o MDC entre os números A e B. O D aqui é o MDC entre os números A e B. Então, vamos ver isso, esse teorema, na prática. Então, quem é o MDC entre... Vamos ver aqui um exemplo. Entre 24 e... Vamos pegar aqui 16. Então, a gente sabe, aprendeu lá no ensino fundamental. Você pega o 16 aqui, o 24, fatora, né? Dá por 2, aqui dá 8. Aqui dá 12. Dá por 2 ainda. Aqui dá 4. E aqui dá 6. Dá por 2 ainda. Aqui dá 2. E aqui dá 3. Dá por 2 aqui dá 1, dá 3. E dá por 3 dá 1 em 1. E aí a gente pega os números que deu certo para dividir os dois ao mesmo tempo. Esse e esse. Os outros dois aqui não deram, ou seja, o MDC aqui é 8. Então, esse MDC é 8. E significa, então, que o 8 vai existir dois números x e y, tais que 24 vezes x mais 16y tem que dar 8. Olha só. E é verdade, né? Se você toma o x igual a 1 e o y igual a menos 1, você já tem isso. Já dá 8. Mas existem outros números que também satisfazem essa mesma condição. Né? Mas essa caracterização é extremamente importante, porque com essa caracterização a gente consegue tirar algumas outras coisas importantes do MDC. Então, por exemplo, uma proposição aqui. O MDC de T vezes A e T vezes B, por exemplo, é igual ao MDC de A e B vezes o T. Olha só que interessante. Mas por que isso é verdade? Olha, esse MDC aqui, vamos chamar de D. Então, existe dois números, x e y, tais que ATX mais BTY é igual a D. Aí, o que você faz? Coloca o T em evidência. Então, fica AX mais BY. Mas quem é AX mais BY? É a caracterização do MDC de A e B. Ora, mas o D é esse produto. Então, o D, que é o MDC de TA vezes TB, e TB é T vezes o MDC de A e B. Você pode colocar, então, o T por lá de fora. Então, lá como exemplo no MDC do 16 com 24, o 16 é múltiplo de 8 e o 24 também é múltiplo de 8, então fica 8 vezes o MDC de 2 e 3. Mas o MDC de 2 e 3 é 1, então fica 8 vezes 1, que dá 8. Olha só que bacana, né? Nós temos outras proposições, como, por exemplo, vou colocar aqui. Vamos supor que eu tenho um número C que seja positivo, e A e B são divisíveis por C. Então, nesse caso, o MDC do número A dividido por C e o número B dividido por C é a mesma coisa que 1 sobre C vezes o MDC de A e B. Então, pela mesma coisa que nós vimos acima. Então, aqui é óbvio, essa proposição vai usar essa daqui de cima. Basta que o T seja esse 1 sobre C. Né? Então, essa proposição aqui decorre da anterior. É bem interessante. Outra que é um corolário dessa proposição. Então, o corolário diz o seguinte: se o MDC entre A e B é D, então
o MDC entre A dividido por D e B dividido por D tem que ser 1. Isso é óbvio porque o MDC é máximo divisor com 1, ou seja, o D divide o A e o D divide o B. Então, veja aqui em cima, o A e o B são divisíveis pelo D. Então, o MDC de A sobre D e B sobre D tem que ser D sobre D, que é 1, usando essa proposição aqui agora aqui em cima. Então, isso é um corolário, né, dessa proposição. Isso é um caso particular. Então, um exemplo disso, com números, para ficar mais claro, é que, vamos tomar aqui o MDC entre 14, pegar um múltiplo de 5, de 7 e 35. Esse MDC aqui vai dar 7. Pronto. Então, obviamente, que o MDC entre 14 sobre 7 e 35 sobre 7 tem que ser 7 sobre 7, que tem que ser 1. Mas esse MDC aqui é um MDC entre 2 e 5. E, obviamente, que o MDC entre 2 e 5 é 1. O único número que dá para dividir 2 e 5 ao mesmo tempo é 1. É interessante isso. Temos uma outra proposição. Aqui a tela. E essa proposição, deixa eu ver aqui, diz o seguinte. Vou colocar ela aqui. Para A, B, X inteiros, então temos que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e B mais AX. Isso aqui é verdade pelo seguinte fato, né? Você pegar aqui o MDC, chamar de D o MDC de A e B mais AX, então vai existir dois números, então eu não vou usar X e Y para... Então eu vou fazer o seguinte, vou trocar ali aquele X, melhor, trocar por um C, então aqui fica AC, pronto. Então trocar esse X aqui também por um C, pronto. Então existe os X e Y, tais que isso aqui vai ficar igual ao D que eu chamei o MDC aqui, do A e B mais AC. Então isso aqui fica X mais BY mais ACY. Onde tem o A, coloca em evidência. Então fica X mais CY. Aqui mais BY. Esse X mais CY eu vou chamar de X'. Ou seja, existem dois inteiros, que agora são X' e Y, que multiplicados por A e B e somados, ou seja, a combinação linear entre eles, dá o D. Ou seja, isso aqui é a caracterização do MDC entre A e B. Olha só, então, esse mesmo D, que é o MDC de A e B mais AC, é igual ao MDC de A e B. Então, isso aqui é bem interessante, essa proposição. Então, essa proposição tem um caso mais geral, que nós chamamos de algoritmo de Euclides. Mas antes dela, eu vou fazer aqui uma outra. E essa outra diz o seguinte: se o A divide B e C, e o MDC de A e B é 1, então, o A tem que dividir o C. Isso é óbvio, porque se o A e o MDC entre A e B é 1, significa que nenhum divide o outro. Se o 1 não divide o outro, então o A, obviamente, tem que dividir o C. Né? Isso aqui é a consequência até imediata. Tá? Então, o significado do MDC de A e B ser 1 significa dizer que o A não divide o B. Posso dizer assim. Então, se o A não divide o B, mas
O A divide B vezes C, então obrigatoriamente o A tem que dividir o C. Então, um exemplo disso. O 2 não divide o 3, mas o 2 divide 12, que é 3 vezes 4. Então, o 2 tem que dividir o 4. Isso é óbvio. Tá? E a última proposição, que eu vou chamar de algoritmo de Euclides, diz o seguinte: se A e B são inteiros, e o A é igual a B vezes Q mais R, lá como um algoritmo da divisão, onde Q e R são inteiros, né? Isso é óbvio. Então, o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R. Isso daqui, esse algoritmo de Euclides, ele vai usar como auxiliar aquela proposição que nós vimos agora há pouco, que diz que um MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e B mais AC. Tá? Por que isso é verdade? Porque o B pode ser escrito como B vezes o Q mais R. Né? Então, vamos ver aqui. Se eu chamar o D, o MDC de A e B, então vai existir X e Y que multiplicados respectivamente A e B somados, tem que ser esse D, a caracterização lá do MDC. Mas o A é BQ mais R, então isso aqui é a mesma coisa que BQ mais R, X mais BY. E aí você vai escrever assim, BQX mais RX é igual a BY. Onde tem Y eu coloco, igual não, né, aqui, mais BY, né? Onde tem o B aqui eu coloco em evidência, então fica QX mais Y mais RX. E aí eu posso chamar aqui essa soma de Y', ou seja, que é BY' mais RX, ou seja, existem inteiros X e Y' que multiplicados por B e R, que satisfazem o mesmo D, ou seja, isso daqui é a caracterização do MDC entre B e R. Então, o MDC entre B e R tem que ser igual ao MDC de A e B. Isso aqui, a prova disso foi a mesma que nós usamos, que eu acabei de usar na proposição agora há pouco. Mas por que isso chama de algoritmo de Euclides? Porque isso aqui é um algoritmo para se calcular MDC de forma mais rápida. Então, um exemplo. Eu quero calcular o MDC entre 1126 e, sei lá, 522 aí. Peguei dois números aleatórios. Então, o que é que você faz? Pelo algoritmo de Euclides, o que é que ele está dizendo? Você está pegando um número, o A e o B, aí pega o A divide pelo B, obtém o quociente e o resto. E o MDC entre o A e o B tem que ser o mesmo MDC do divisor, que é o B, e o resto da divisão. Então, eu pego o 1126, vou dividir por 522. Isso aqui vai dar 2, né? Dá 1024, ou 1044. E aí aqui sobra 4 para 16, aqui dá 2, 8 para 12 aqui dá 8, aqui vem 1, pronto, dá 82. Né? Significa então que isso daqui é igual ao MDC entre o 522 e o 82. Aí o que é que você faz? Pega o 522 e divide pelo 82. Continua seguindo esse processo. E aí 522 por 82 dá 6. 8 vezes 6, 48. Tá, 492. Então aqui sobra 30. Então esse MDC aqui agora é igual, vou tirar esse borrão daqui, vou apagar isso aqui.
Opa, vou apagar isso aqui. Então, isso aqui é igual ao MDC entre o 82 e o 30. Aí você pega o 82 e divide por 30. Aqui, 82 dividido por 30 dá 2, que é 60, né? E sobra 22. Então, isso daqui é igual ao MDC do 30 com 22. Aí você pega o 30 e divide por 22. 30 dividido por 22 vai dar 1 e sobra 8. Então, isso aqui é igual ao MDC do 22, que é o divisor, e 8, que é o resto. Aí você pega o 22 e divide por 8, que vai dar 2 e sobra 6. Então, isso aqui é igual ao MDC entre 8 e 6. Aí pega o 8 e divide por 6. Na divisão de 8 por 6, deixa o resto 2. Então, isso aqui é o MDC entre 6 e 2. Mas o MDC entre 6 e 2 é 2. Então, o MDC entre esses dois aqui também tem que ser 2. Então, esse é o algoritmo de Euclides que vem justamente dessa proposição que é fortíssima. Muito interessante essa proposição. Tá? Isso aqui é praticamente um teorema, na verdade. Então, vamos passar adiante aqui. Vou limpar aqui a tela. Então, depois do algoritmo de Euclides, de Euclides, nós temos também uma coisa interessante que é falar sobre números primos. E aí, nós temos algumas caracterizações de números primos. Qual a primeira? Definição. Dizemos que P é primo, né? Se tem somente dois divisores. Um e ele mesmo. Certo? Então, se um número só tem dois divisores, então ele é primo. Uma caracterização disso, não é bem uma caracterização, mas deixa eu ver aqui, na verdade é uma proposição. Nós temos se o número tem mais do que dois divisores, então ele é dito composto, né? Só lembrando. A proposição diz o seguinte: se P divide AB, e o P é primo, então, obrigatoriamente, o P tem que dividir A, ou o P tem que dividir B. Isso é óbvio. Se você tem dois números que são divisíveis, um produto de dois números que é divisível por um primo, então, um dos dois tem que ser divisível por esse primo. Então, essa caracterização aqui nos dá um negócio que é chamado de teorema fundamental da aritmética. Não está dizendo que é fundamental, então é fundamental a gente saber. E o que diz ele, né? Se diz que todo inteiro maior do que 1 pode ser escrito, opa, com x aqui é osso, hein? Ser escrito ou representado, né? Vou colocar assim, representado de maneira única, a menos, obviamente, de uma ordem, vamos colocar aqui assim, a menos da ordem, como produto de fatores primos.
Em outras palavras, qualquer número, você pode pegar os fatores primos, e cada primo vai estar elevado a um certo alfa, né? Nzinho aqui, alfa n. Ou seja, você pode fatorar um número até esgotá-lo e escrever na sua decomposição de números primos. Por exemplo, 24 dá por 2, fica 8, ou 12, dá por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3. Então, isso aqui, o 2 está multiplicando 3 vezes, então é 2 ao cubo vezes 3, ó. Decomposição, uma forma única, né, com fatores primos. Ok. Só um detalhe importante, uma observação aqui, quando a gente fala de números primos, é que quando o MDC de dois números é 1, a gente diz que esses números, eles são primos entre si. Cuidado, tá? Cuidado. Dizer que dois números são primos entre si não significa dizer que eles são primos, tá? Então, essa é uma definição. Só para dizer que um número não divide o outro. Então, quando um número não divide o outro, a gente diz que eles são primos entre si. E o MDC entre eles é 1. Então, isso é uma curiosidade aqui que é importante. E para vocês tomarem cuidado, que a gente está falando agora de números primos, né? Bom, beleza. Nós vimos agora há pouco sobre MDC. Nós podemos escrever o MDC como decomposição de números primos. Então, uma observação interessante é que eu vou poder escrever o MDC entre dois números agora da seguinte forma. Eu pego esse número A e vou escrever como decomposição de primos. Então, vai ter um primo P1 aqui é um expoente P alfa 1, P2 é um alfa 2, etc. Até aqui um certo... Vou colocar aqui em pontinhos, que eu não sei quantos primos vão ser, né? Então, vamos colocar aqui em etc. Tanto faz. Isso aqui a gente viu que a gente pode escrever como forma de produtório, né? Vamos escrever assim para ficar melhor. Produtório dos PIs elevado a alfa I, em que o I varia de 1 a... Bom, como eu não sei quantos primos são, vou colocar aqui infinito. O B eu vou escrever também como decomposição, só vou mudar o expoente, vou chamar de beta. Também aqui nós podemos escrever como soma produtório. E aqui os PIs elevado a beta I. Pronto. E aí o MDC desses dois números, a gente vai analisar composição a composição. Então, eu vou pegar o menor, né, dos expoentes. Então, no fator primo P1, quem é o menor expoente? É o alfa 1 ou o beta 1? Aí eu coloco, né? Então, isso daqui nada mais é, e escrevendo também na forma de decomposição, PI, vou colocar aqui assim, um alfa, beta, gama, I, em que esse gama I nada mais é do que o menor elemento entre o alfa I e o beta I. Mínimo aqui, né, que é o menor elemento entre os dois. Então, um exemplo disso, para não ficar carregado de letra demais e vocês acabarem não entendendo. Quem é um MDC entre... Vou pegar aqui o 16 e o 24 novamente. Ora, o 16 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 4. O 24 eu posso escrever como 2 ao cubo vezes 3. Veja que o 16 não tem 3 como fator primo, então aqui é como se fosse 3 elevado a 0, tá? Vou colocar até de outra cor para não ficar estranho. Então, o MDC aqui, entre 16 e 24, vai ter um fator primo 2 e um fator primo 3, que é o menor dos elementos dos expoentes aqui entre o 4 e o 3, é o 3.
E quem é o menor dos expoentes aqui entre o 0 e 1? É o 0. Então, isso aqui dá 1. Então, isso aqui vai ser 8. Então, o MDC entre 24 e 16 é 8, como a gente já tinha visto antes. Ok. Então, se nós estamos falando de MDC, nós podemos falar também de MMC, ou mínimo múltiplo comum. E o MMC vai ser diferente lá do MDC. O MMC entre A e B vai ser na decomposição aqui, a Pi elevado a gama I, em que o gama I agora não é o menor, mas sim é o maior, entre o alfa I e o beta I. Lembrando aqui, né, que o A tem essa decomposição aqui, Pi elevado a alfa I, e o B tem essa outra decomposição aqui, os PIs elevado a beta I. Então, em vez de pegar o menor dos expoentes, você vai pegar o maior. Certo? Então, por exemplo, quem seria o MMC entre o 16 e o 24? Então, nós vimos lá, agora há pouco, que teria o 2 e o 3 na decomposição. Então, do expoente do 2 era 3 e o outro era 4, então pega o maior. E um outro era, do 3 era 0 e 1, então pega o maior. Então, o MMC entre 16 e 24 vai ser 16 vezes 3, que é 48. Vamos ver se é mesmo. Então, na fatoração, a gente fatora aqui, né? Fazendo como a gente aprendeu lá no fundamental. 8, 12, por 2 aqui dá 4, 6, por 2 aqui dá 2 e 3, por 2 dá 1 e 3, e por 3 dá 1 e 1. Agora sim, é só multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 16 vezes 3, 48. Certinho. Olha só que interessante agora, né? E falando em MMC, existe uma relação entre, uma relação muito forte, uma observação aqui entre o MMC e o MDC, que o MDC entre A e B vezes o MMC entre A e B, isso é A vezes B. Isso pode ser mostrado usando essa decomposição que nós vimos agora há pouco, tá? Eu vou deixar de exercício aí para vocês praticarem, se quiserem, obviamente. Tá? Mas muito simples, como exemplo, no MDC do 16 com 24, nós vimos que dava 8, e o MMC do 16 com 24, nós vimos que dá 48. E 8 vezes 48, que é o produto do MDC com MMC, é a mesma coisa que 8 vezes 2 vezes 24, que é o 48, e 2 vezes 8 é 16 vezes 24, ou seja, é o produto dos dois números realmente. Ok. Então, deixa eu ver aqui o que mais, deixa eu ver algo que seja mais interessante. Sobre MMC, aqui tá tranquilo. Ah, beleza. Uma curiosidade interessante, ainda sobre números primos, é o seguinte. Nós vimos do algoritmo da divisão que se eu pegar um número e dividir por outro, vai ter um quociente e um resto. Então, eu posso pegar o conjunto dos números naturais e escrevê-los na forma de várias classes distintas. Então, por exemplo, se eu pego um número e divido por 2, então vou ter um quociente e um resto. Na divisão por 2, os possíveis restos são 0 e 1. Ou seja, os números podem ser da forma 2k ou na forma 2k mais 1, dependendo do resto. Isso daqui caracteriza um número par, olha só que interessante, isso aqui caracteriza um número ímpar.
Pegando no do 2, eu poderia, por exemplo, dividir por 3, e os possíveis restos seriam 0, 1 e 2 agora. Lembrando que o resto tem que ser menor do que o divisor e maior do que 0, maior ou igual a 0. Então, é 0, 1 até 1 a menos do que o divisor. É isso, lá no algoritmo da divisão. Então, conjuntos naturais dos inteiros seriam formados da forma 3K, ou 3K mais 1, ou 3K mais 2. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? É que tem uma decomposição que eu posso fazer pegando por 6. Quem são os possíveis restos na divisão por 6? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, nós teremos o conjunto dos inteiros como múltiplos de 6, múltiplos de 6 mais 1, múltiplos de 6 mais 2, múltiplos de 6 mais 3, múltiplos de 6 mais 4 e múltiplos de 6 mais 5. Agora veja bem, nós queremos analisar números primos. Aqui são múltiplos de 6, então não é um bom candidato para número primo. O 6K mais 1 já é um bom candidato a ser número primo. O 6K mais 2 não, porque é múltiplo de 2, então não é muito bom candidato. O 6K mais 3 é múltiplo de 3, então temos múltiplos de 3 que não são primos, então não é um bom candidato. O 6K mais 4 também não, porque é múltiplo de 2. O 6K mais 5 é um bom candidato também. Agora veja o seguinte. A partir do 5, 5 é primo. É 6 vezes 0 mais 5. Essa formazinha aqui, ó. O 7 é 6 vezes 1 mais 1. Essa forma aqui, ó. O próximo primo depois do 7 é o 11. O 11 é 6 vezes 1 mais 5. Essa forma aqui, ó. Depois do 11 vem o 13. É 6 vezes 2 mais 1. Essa forma aqui, ó. Isso gera uma caracterização interessante de números primos. Ou seja, todo número primo pode ser escrito na forma 6K mais 5 ou 6K mais 1. Então a gente pode dizer assim, ó. Conclusão. E essa conclusão é uma afirmação. Existem infinitos primos na forma 6K mais 1 ou 6K mais 5. Na verdade, a gente pode dizer que todos os primos são da forma 6K mais 1 ou 6K mais 5. Tanto faz. Para a gente continuar aqui, depois do 13, o próximo primo é o 14, 15, 16, 17. O 17 é 6 vezes 2 mais 5. 6 vezes 2, 12, mais 5, 17. Olha só. Parece que há, assim, uma distribuição, né? Bem interessante. Essa conclusão, essa afirmação é muito interessante. Ok. Deixa eu ver aqui o que mais, pelo avançar do tempo, sobre números primos, que seja interessante. Bom, vamos ficar por aqui, tá? Então, a princípio, nossa aula de hoje vai encerrar por aqui. Acredito que não temos mais nada aqui de interessante para falar sobre isso, esses assuntos. Vou parar aqui a apresentação e vou encerrar a aula de hoje aqui. Tá? Então, bons estudos a todos e até a próxima.